comercial do mundo, você vai precisar de mais de 38 mil aviões desses para levar toda a informação que você tem no seu cérebro. Se por trás daquelas 3 palavras, tire o lixo, nós achamos que é suficiente identificar que há uma causa inteligente por trás de tudo aquilo, o que dizer da informação que necessita de mais de 38 mil aviões A380, que é o maior avião comercial do mundo em funcionamento, para levar toda aquela informação? Não é só necessário uma causa inteligente, mas é necessário uma causa inteligentíssima. Me permite o superlativo. Uma causa inteligentíssima. Eu estou falando que há, quando você olha para a vida, necessariamente, a identificação de que houve um plano, houve um projeto. Eu vou pegar aqui o maior expoente vivo do ateísmo, Richard Dawkins. Depois da morte de Christopher Hitchens, que eu achava mais bem capacitado do que ele, morreu há pouco tempo. Eu sempre digo que esperamos que ele tenha se convertido antes de sua morte, porque o cristianismo é a única religião do mundo que você não vai a Deus, Deus vai até você. É a única religião do mundo que você não vai a Deus, Deus vai até você. Qualquer uma outra religião, mesmo as religiões irmãs, como é o caso do judaísmo, você tem pessoas querendo cumprir 603 mandamentos de Deuteronômio, sem poder fazê-lo, porque pelo menos um terço deles é de impossível cumprimento, porque o templo de Salomão foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Pelo menos um terço é de impossível cumprimento. Se você for para qualquer outro tipo de religião, islamismo tem os 5 pilares que você tem que cumprir. Qualquer uma outra, o budismo, que é uma religião ateísta, que se diz ateísta, porque Buda não era um deus, era um homem. E se você for olhar na prática, o mês de março eu passei na Tailândia, visitando os maiores templos budistas do mundo, nas montanhas da Tailândia, você vê pessoas se prostrando dentro daquelas pequenas estatuetas, como se fossem manifestações hinduístas. O budismo é, meus irmãos, eu garanto a vocês, um desdobramento prático do hinduísmo, quando na teoria quer dizer que é algo totalmente diferente. Mesmo o budista, há 260 e tantos mandamentos, regras, que os monges têm de cumprir de acordo com os ensinamentos de Buda. O cristianismo é a única religião do mundo que você não tem de cumprir nada. Basta apenas crer com seu coração que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos e confessar com a boca que Ele é Senhor e Salvador de sua vida. Não é nada necessário para que você tenha salvação, apenas isso, reconhecer. Todas as demais necessitam de todo um processo que tem de ser cumprido. Então, mesmo o maior ateu do mundo, anterior, Hitchens, quando morreu, pode ter sido salvo. Nós sabemos disso. Pegando esse aí que ainda está vivo, Richard Dawkins, ele diz: a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a aparência de terem sido planejadas com um propósito. Eu não estou colocando aqui citação de um cientista cristão, de um coroinha. Eu estou colocando citação do maior defensor do ateísmo sobre a Terra, hoje. E ele diz que a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a aparência de terem sido planejadas com um propósito. De fato, quando você se desdobra sobre a complexidade biológica, a ideia que imediatamente aparece à sua cabeça é de planejamento com propósito. Anthony Flew, agnóstico, que me parece que nos recentes anos tem se convertido a uma espécie de teísmo. Ele diz: agora me parece que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa em DNA deram material suficiente para um novo e poderoso argumento em favor do design. Crick diz: a origem da vida parece ser quase um milagre, tantas que são as condições que tiveram de ser satisfeitas para que isso acontecesse. Eu estou falando apenas do DNA. A vida é muito mais complexa que isso. Inclusive envolve algo que dá uma ideia de trindade.
DNA, RNA e proteínas. Se eu for me me debruçar sobre a complexidade real da vida em uma célula, nos tecidos, órgãos, etc., etc., a questão se complica muito mais para o ateísta. Para o defensor do ateísmo, se complica muito mais. Com base nisso que nós expusemos, com base na ciência, quais são as características do projetista do universo e da vida? Esse pano de fundo é um de nós, com 11 semanas no útero da mãe, né? Vamos ver quais são. É extremamente inteligente. Tem um propósito. Portanto, pessoal, pelo que nós vimos, no encontro de ontem, as características da causa de tudo isso não se circunscrevem apenas àquelas a que chegamos ontem, quais sejam imaterial, atemporal, não espacial, portanto infinito, pessoal e qual foi a outra? Extremamente poderoso. Imaterial, não espacial, atemporal, pessoal, extremamente poderoso. Mas também podemos acrescentar essas, que é extremamente inteligente e tem um propósito. Portanto, amigos, pelo argumento do design, tanto quando ele se debruça sobre a questão do universo, como ele se debruça sobre a questão da vida, não há como fugir da ideia de que é necessário uma grande inteligência que planejou com propósito tudo o que nós vemos. Vamos enfrentar agora o argumento da moralidade. O mal existe. Não é? Isso existe. Pegar algumas fotos lá da Catingueira. O mal existe, não é? O World Trade Center, as Torres Gêmeas, denotam uma desgraça terrível, não é? Destruição de tudo isso. Nós vemos que as atrocidades cometidas após a guerra, não é? Com o extermínio de 6 milhões de judeus, ou o extermínio pelo regime nazista, ou o extermínio de 20 milhões de compatriotas por Stalin, demonstram que o mal é algo que existe. Como compatibilizar o mal com um Deus todo-poderoso e todo-bondoso? Isso é uma questão que nós temos de enfrentar quase todo dia. Se Deus é bom e é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Primeiro nós temos que saber que ele vai acabar. É a primeira coisa que você pode responder. Ele vai acabar. Pode não ser no seu tempo. Mas no tempo dele ele vai acabar. Se o seu problema com ele é esse, pode ficar tranquilo, que ele vai acabar. O mal. Mas por que não acaba logo? E como pode existir um Deus todo-poderoso existindo o mal? É isso que nós iremos enfrentar agora. Para esse argumento, nós iremos apresentar o seguinte, essas duas premissas. Premissa 1, toda lei tem um legislador. Pessoal, é muito mais razoável você crer em uma lei com legislador do que você crer na existência de uma lei sem legislador. Essa é a primeira premissa, que não é difícil o entendimento e os próprios ateus não têm tanto problema com ela. A segunda premissa, que é existe uma lei moral objetiva, é a premissa que nós temos de enfrentar. É muito comum hoje, principalmente em escolas e universidades, a perspectiva de que não há uma lei moral objetiva. A ideia que se tenta passar é que você tem o conceito de bom, eu tenho o meu. Você tem o conceito de certo, eu tenho o meu. Você tem o conceito de justo, eu tenho o meu. Cada um tem o seu conceito do que é bom, certo e justo, e, portanto, o que existe não é uma lei moral objetiva, mas sim o relativismo moral. Isso está minando os alicerces de moralidade dos nossos jovens. Por que relativismo moral não é defensável da perspectiva intelectual? Vou demonstrar, mas antes disso a conclusão é: se toda lei tem um legislador,
se existe uma lei moral objetiva, então existe um legislador moral objetivo. É isso que nós iremos apresentar neste argumento, que talvez seja, esse problema da moralidade, talvez seja, e por muitos é dito assim, o problema mais sério a ser enfrentado pela defesa da fé, pela apologética. Vamos lá. Leis morais são inegáveis. Descobrimos isso mais pelas reações do que pelas ações. Eu vou contar uma história para vocês. Houve um professor que passou um trabalho para os seus alunos. E o trabalho era o seguinte: faça um texto argumentativo, uma monografia sobre essa questão. Existe lei moral objetiva ou não? Cada um tem o seu conceito, que é bom, que não é bom, justo, que não é justo, certo, o que não é certo. Ou seja, ou a realidade é de um relativismo moral. Entenderam? A questão que ele ia enfrentar, o aluno, ele ia escrever sobre, defendendo, se existia uma lei moral objetiva, ou seja, se o justo era o justo para todo mundo, se o certo era o certo para todo mundo, se o bom era o bom para todo mundo, ou o contrário, o que existia na realidade era um conceito de certo, justo e bom para cada um. Esse aluno pegou aquilo como o trabalho da vida dele. Se dedicou com uma veemência impressionante. Leu livros e mais livros, refletiu sobre aquilo e escreveu várias e várias laudas. Mandou imprimir na melhor gráfica da cidade. Mandou encadernar com aqueles... Já viram falar naquelas capas azuis, assim, bem bonitas? Mandou encadernar naquelas capas azuis bem bonitas e tal, e entregou para o professor. Ele se dedicou bastante a esse trabalho, o trabalho ficou muito bem estruturado. O professor pegou o trabalho, analisou e deu a nota 0,2. E justificou a nota. Não gosto de capas azuis. Nesse momento, o aluno foi invadido por um sentimento de injustiça terrível, incrível, sem descrição, indescritível. Chegou para o professor e disse: eu nunca me deparei com tamanha injustiça. Talvez você não tenha nem lido o meu trabalho. O professor pegou o trabalho e disse: amigo, tanto li o seu trabalho, que se você estiver certo, eu tenho o meu conceito de justiça e você tem o seu. Ou seja, o relativismo moral, quando colocado numa situação de reação, não se sustenta. Se você quer provar que o relativista moral não se sustenta, basta tratá-lo injustamente. Se ele estiver seguro naquilo que defende, ele não poderá achar bom ou ruim ou nada disso. Porque cada um tem o seu conceito do que é justo ou injusto. É bem verdade que pelas ações não se identifica tão facilmente a falha do relativismo moral, mas pelas reações isso se torna claro. Para ficar mais claro, eu quero dizer, sem a justiça, não reconheceríamos a injustiça. Vou adentrar agora no problema mais central em relação à existência de Deus. Talvez fique um pouco complicado nesse momento, mas depois a minha tarefa será de tornar isso que eu vou dizer mais simples. Não se assuste. Alguns dizem, Deus existe, alguns dizem, não. E o argumento que eles levantam é o seguinte: pois existe o mal. O argumento que eu vou defender aqui é o seguinte: primeiro, para vaciná-los, vou deixar logo claro que Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. O que eu vou dizer é o seguinte: a percepção que você tem do mal pressupõe que você tem uma percepção do bem. E se você percebe o mal e o bem, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual o bem e o mal se diferenciam.
E se há uma lei moral objetiva a partir da qual o bem e o mal se diferenciam, é porque há um legislador moral objetivo que colocou essa lei moral objetiva. Portanto, perceber o mal e tentar colocá-lo como inconciliável com a existência de Deus é uma tarefa autodestrutiva. Porque a percepção do mal é por si só um argumento a favor da existência de Deus. Não estou dizendo que Deus faz o mal, eu estou dizendo que a percepção de que há mal no mundo exige que você perceba o bem. E se você percebe o mal e o bem, é porque é uma lei moral objetiva que diferencia o bem do mal. E se há essa lei moral objetiva que diferencia o bem do mal, é porque há um legislador moral objetivo que colocou essa lei moral objetiva que diferencia o bem do mal. Mas o que você queria provar? É que não há Deus? Na realidade, isso prova que há Deus. Se alguém se levantar e disser, pode existir uma lei sem legislador, você vai dizer, é menos razoável crer numa lei sem legislador do que crer numa lei com legislador. É mais razoável leis com legisladores do que leis sem legisladores, porque a lei por si só não explica a sua existência. A lei existindo sem um legislador não é autoexplicável, portanto, necessita de mais fé na lei do que em Deus. A razoabilidade, a concatenação da inteligência leva, portanto, a você relacionar a percepção do mal à existência de Deus, sem que você diga que Deus fez o mal. Para tornar mais claro na escrita, nós dizemos, ora, a nossa percepção da existência do mal, na realidade, é um argumento para a existência de Deus. O mal objetivo pressupõe o bem objetivo. O bem objetivo, pressupõe uma lei moral objetiva para que se distingua o bem do mal. E a lei moral objetiva, por sua vez, pressupõe um legislador moral objetivo. Quem é? O homem lá de cima, Deus. Deus. Eu vou tornar mais claro esse argumento. Quem dos dois aí, dessas duas figuras, quem dessas duas peças raras aí, quem agiu mais certo e mais errado? Eu vou apresentar. Madre Teresa de Calcutá, Adolf Hitler. Quem dos dois agiu mais certo ou mais errado? Por quê? Porque você tem uma medida que não pode ser nem ele nem ela. Tem que ser uma terceira medida objetiva a partir da qual você pode diferenciar quem agiu certo ou errado. Esse é o padrão da medida. Essa é a natureza imutável de Deus. Se não houvesse um bem absoluto, as ações de natureza moral, tecnicamente chamaríamos as ações axiológicas, seriam como são as coisas naturais. Uma pedra cai porque é um ato natural, um fato natural, ao qual você não atribui nenhum conceito de bom ou mal. O ateísmo, a ideia de que somos matéria unicamente mais sorte, não dá fundamento para dizer que nenhum ato é errado. Se algum ato feito em nome do cristianismo foi errado, e nós iremos ver que há muitos que foram, ele encontra um substrato apontando o erro daquele ato, que é a figura de Cristo. Se um ato em nome do ateísmo é errado, não há um só elemento do ateísmo que diga o porquê algo é certo e o porquê algo é errado. As 20 milhões de mortes de compatriotas de Stalin, em nome do ateísmo, não encontram fundamento numa visão de mundo ateísta para dizer o porquê que aquilo é errado. A visão de mundo ateísta é uma visão de mundo sem sentido, um mundo desprovido de sentido,
Um mundo em que somos frutos do acaso e vivemos sem nenhum sentido. Os próprios ateus reconhecem isso. Se você pegar Nietzsche, se você pegar Sartre, eles vão dizer que o mundo sem Deus é um mundo sem sentido. Dostoiévski, em Irmãos Karamazov, diz que se Deus está morto, tudo é permitido. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, nosso poeta, grande sonetista, né? Nasceu em Engenho de Pau d'Arco, na Paraíba. Quando ele descreve alguns de seus sonetos, ele descreve de forma a dizer que um mundo sem Deus é um mundo sem sentido, que não podemos esperar nada senão uma reação sem sentido das coisas e das pessoas. Quando ele diz, não vês, aquele famoso dele, versos íntimos, não vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Quimera é sonho, né? Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te, pois, à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém ainda causa pena à tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija. Isso nada mais é do que uma demonstração de um relacionamento numa existência sem Deus. Se você quiser um âmbito mais profundo da análise, em que desejos morrem sem sentido quando não há Deus, e se quiser o mesmo poeta, nós podemos pegar uma poesia dele chamada é triste escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos, do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Os ateístas, portanto, meus irmãos, mesmo aqueles que acreditam no mundo que é fruto da matéria, mas o acaso, não têm como fugir da percepção de que este mundo é sim um mundo desprovido de qualquer sentido. Isso é um problema insuperável, que só leva a consequências como de depressão. Se você pegar pensadores como Schopenhauer, que alguém falou comigo, me lembrei de alguém falou comigo aí, Schopenhauer, como é que ele descrevia a vida humana? 5 dias de sofrimento e 2 de tédio. 5 dias de sofrimento e 2 de tédio. É isso, isto é verdade quando você não tem Deus. Isto é verdade quando você não tem Deus. Portanto, nós só sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, quando identificamos um padrão de moralidade absoluto, que só pode ter sido feito pelo Criador, já que ele por si só não explica a sua própria existência. C.S. Lewis, autor de livros fantásticos, entre os quais as Crônicas de Nárnia, que eu acho que fizeram até um filme, as Crônicas de Nárnia, fizeram, Dodô, diz o quê? Como ateu, ele era ateu, se converteu e foi responsável por muitas conversões, foi importante a minha conversão. Ele diz o seguinte: como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas ele ponderou: mas de que modo eu tinha esta ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tem uma ideia do que seja uma linha reta.
Com o que eu estava comparando esse universo quando eu chamei de injusto? Quando eu falo em universidades, há sempre perguntas assim. Eu não creio num Deus que faz tanto mal, faz isso, faz aquilo, dizendo, faz aquilo, faz aquilo. Eu digo, amigo, se Deus que você descreve é um Deus que não cumpre o seu padrão de moralidade, na realidade, essa sua revolta diante de Deus prova a existência dele. Porque você só tem, em última instância, um padrão de moralidade porque existe uma lei moral absoluta que faz com que você possa diferenciar o que você acha certo do que você acha errado. E se essa lei moral absoluta existe, é porque deve se pressupor um legislador moral absoluto. Porque a lei moral por si só não se explica. Pode ser que Deus não cumpra o seu padrão de moralidade, é um caso psicológico a se investigar. Agora, do ponto de vista filosófico, do raciocínio, o seu problema de moralidade com Deus é antes uma prova da existência de Deus do que uma prova contra a sua existência. Vou fazer mais um teste prático com vocês. Qual dos 2 mapas da Escócia é o mais adequado? Eu vou deixar mais fácil agora. Qual é? O A. Por quê? Porque você tem um padrão real, imutável, a partir do qual você sabe qual das duas coisas é mais adequada. Se eu tirar esse padrão imutável, real, nós não saberíamos dizer se Hitler ou se Madre Teresa de Calcutá, qual dos dois teria sido a melhor pessoa. Está claro agora? Dito isso, senhores, nós temos que estabelecer algumas coisas. Há muita falta de entendimento de quem são os ateus. Eu fui um. Por isso que é importante deixar claro certas coisas. Não estamos dizendo que ateus não podem ter vida moralmente corretas. Eles podem. A conversão espiritual na minha vida não mudou exteriormente meus atos. Eu tinha uma chamada depressão evangélica muito forte porque não tinha testemunho. Eu não tinha, quando eu me converti, eu digo, e agora? Eu não tenho testemunho. Eu via pessoas que chegavam à frente e diziam, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus entrou na minha vida e transformou totalmente. E eu ia dizer o quê? Bom, eu não bebia, não continuei sem beber. Era uma depressão incrível evangélica. Até que a maturidade me mostrou que o milagre que ele realizou em mim foi dentro. O que Deus fez comigo foi dar sentido à minha vida. Eu vivi uma vida tranquila, mas desprovida de sentido, como os ateus já professam que vão viver. Se um ateu disser que vive uma vida com sentido, ele tem, pela força da inteligência, de pressupor a existência de Deus, pelo que falamos até então. Portanto, ele é um ateu esquizofrênico. Porque está dentro da racionalidade, a minha vida era correta. Eu era ateu com vida sem sentido. Quando Deus entrou na minha vida, aquele espaço que foi preenchido me fez ter sentido. E veja uma coisa importante. Eu falei aqui do problema filosófico do mal. Existe um problema muito mais sério, que é o problema existencial do mal, do sofrimento. Para o ateu, num mundo sem Deus, felicidade,
é produto, consequência de uma vida com prazer. Infelicidade é consequência de uma vida com desprazer. Isso é o que, em algum sentido, o utilitarismo diz. E é realmente o que o ateísmo defende. Ocorre que não tem como se explicar, nesta visão de mundo, a ideia de que o maior número de tristeza profunda, de alta depressão, se dá nas classes mais abastadas financeiramente, que podem fazer para si próprio uma vida de altos prazeres. O problema existencial do sofrimento é pior, muito mais fácil de você... Quer dizer, um problema muito mais complexo é o problema do prazer. Por que que no mundo ateísta o prazer não lhe dá felicidade? Por que que no mundo sem Deus você tem uma vida com prazer não é suficiente para que você tenha uma vida feliz? Há felicidade momentânea, que no dia posterior se extingue. Uma vez, eu no trabalho, logo após a época de carnaval, me perguntaram, rapaz, e como é o carnaval para o crente? Carnaval para o crente é o seguinte, todo dia é dia de fogo e para o não crente hoje é dia de ressaca. A diferença básica é essa. Para o não crente, há picos de prazer e felicidade, mas seguem picos de depressão e infelicidade. Isso é a grande diferença que traz o problema existencial do prazer, que o ateísta não tem como respondê-lo. Por quê? Que mesmo você tendo uma vida de prazer, podendo se autodar uma vida de prazer, você não consegue ser feliz, a não ser que você tenha Deus. Porque Deus é o único que pode ocupar aquele espaço que nada neste mundo ocupa. Nós temos necessidades que não são supridas por nada neste mundo. Essas necessidades só são supridas por coisas fora deste mundo. E essa coisa que supre tudo isso é Deus. Isso é a grande questão existencialista com a qual se depara o ateísmo, sem resposta possível para esse problema. Eu não estou dizendo que ateus não conhecem as regras da moralidade. Eles conhecem. Eles sabem que matar é errado. Professor, como é que todo mundo sabe que matar é errado e existiam canibais? A antropologia diz que antes de ritual de canibalismo, sempre há fortes rituais de expiação, de culpa. Se eles não soubessem que é errado, não haveria sentido expiar a culpa daquilo que é certo. Todo ateu sabe que matar é errado. Matar injustamente é errado. O fato da pessoa ser ateu não quer dizer que ele não sabe o que é certo. Ele sabe. O que nós estamos dizendo é o seguinte: os ateus não podem justificar a moralidade. Eles podem teorizar sobre como sabemos que matar. Eles podem teorizar sobre como sabemos que matar é errado, mas não podem dar um padrão moral objetivo para dizer por que é errado. Stalin sabia que matar é errado, sabia. Mas ele não tinha fundamentos para dizer o porquê é errado. No mundo de matéria mais sorte, não há fundamentos para dizer o porquê que matar é errado. Estão entendendo? Para deixar mais claro, um padrão objetivo de moralidade requer a existência de Deus. Concordamos com os ateus quando eles dizem que alguns ateus vivem uma vida moralmente mais adequada que alguns cristãos. É possível. O fato, como já se dizia, o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão necessariamente. Assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Inclusive, Deus vem buscar uma igreja de dentro da igreja. Não é o seu posicionamento físico dentro de 4 paredes de um templo que faz você de um cristão. Então é muito possível que haja pessoas que se autoproclamem cristãos, que não são verdadeiramente nascidos de novo, que têm vidas moralmente muito menos adequadas do que um ateu. Se nós nos depararmos com ateus, devemos amá-los.
Não são pessoas para serem odiadas. Outra coisa. Algumas pessoas da igreja envenenam o ensinamento de Cristo. A história da igreja, em alguns momentos, foi imoral, injusta e mesmo má. Isso é correto. Mas eu repito o que eu disse antes. Quando a história da igreja foi incorreta, injusta e mesmo má, ela não encontrou no verdadeiro cristianismo nenhum fundamento para o seu ato de injustiça, de maldade. E pelo contrário, encontrou elementos contrários àqueles atos de maldade. Enquanto o ateísmo não. O ateísmo, sendo mal, não tem nada contra que possa justificar o porquê que ele está agindo erradamente. Está claro, pessoal? Estamos apenas dizendo, não faz sentido dizer que algo é moral ou imoral, justo ou injusto, bom ou mal, a não ser que Deus exista. Por esses 3 argumentos do pensamento, nós concluímos que essa causa, a primeira causa, é não espacial, portanto infinita, atemporal e imaterial. Porque, pelo próprio Big Bang, teoria do Big Bang, ela criou o espaço, a matéria e o tempo. Nós vimos que é extremamente poderosa. A própria ciência diz que o tudo foi criado do nada. Ela diz que é pessoal, porque não havia leis da natureza antes da singularidade, antes do Big Bang, que descrevesse o ato da criação. O ato da criação foi, portanto, uma decisão, e é decisão que caracteriza atos pessoais. Pelo argumento teleológico, não é teológico, teleológico, vem de telos, finalidade. Pelo argumento teleológico, nós vimos que essa causa é extremamente inteligente. Nós vimos que ela tem um propósito, tem um planejamento com propósito. Pelo argumento da moralidade, nós vimos que ela é perfeita moralmente. Pessoal, acho que no Rema, aquela matéria caráter de Deus, né? Se você for olhar para isso aí, este é o Deus do cristianismo bíblico, identificado sem referências à Bíblia. Sem qualquer referência à Bíblia. Pela própria ciência e pelo pensamento, você chega às características que são exatamente aquelas que as Escrituras dizem do Deus verdadeiro, que é o Deus bíblico. Para ser mais cético, nós vamos fazer o seguinte. As 3 maiores visões de relação do homem com Deus são essas. A primeira é o teísmo, que diz que Deus fez tudo. No teísmo nós temos judaísmo, islamismo, cristianismo. Existe o panteísmo, que é uma das formas de politeísmo. Eu coloquei politeísmo, mas tem um panteísmo, tem um paganismo, etc, etc. O hinduísmo acredita em 300 milhões de deuses. E temos o ateísmo. Budismo, humanismo, secularismo, nova era, etc, etc. Pelo que nós vimos, se você quer ser bastante cético, nós já isolamos o ateísmo. Nós ficamos com politeísmo e teísmo. Por quê que o politeísmo não é o caso? Pela ciência. Ora, nós vimos que essa causa é uma causa não espacial, portanto infinita. Um ser infinito não tem limitações. Concorda? E, para que 2 seres se diferenciem, um deve ter limitações que o outro não tem. Este microfone se diferencia de outro microfone porque um tem limitações que o outro não tem. Nem que a limitação seja a de ocupar um determinado lugar no espaço que o outro não ocupa. Está claro? E pela lógica, mais um ser que tem limitações não é infinito. Não pode, portanto, ser aquela causa primeira. Então, só pode haver um único ser infinito. A não espacialidade, que é sinônimo, encontra sinonímia, é sinônimo de infinitude, é uma característica desse Deus. Um ser infinito
só pode haver um. Por quê? Porque para que haja dois seres, eles têm de ter limitações para que um possa ser diferente do outro. Ser diferenciável de outro. Mas um ser com limitações não é infinito. Portanto, não estamos falando daquela primeira causa que é Deus. A primeira causa que é Deus tem de necessariamente ser infinita e, portanto, só pode ser uma. Mas nós chegamos aí, portanto, à eliminação do politeísmo. Não pode ser verdadeiro o politeísmo. Mas como é que eu me coloco diante disso aqui? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Como é que eu posso me colocar diante dessas três manifestações de visões monoteístas do mundo? Qual delas é a verdadeira? O cristianismo. E por quê? As religiões do mundo são centros de falsidade com eventuais pontos de verdade. As piores mentiras são as meias verdades. Todas as religiões do mundo identificam a verdade que é condizente com a centralidade do cristianismo. Se eu for pegar, por exemplo, uma religião bastante esdrúxula, que é o hinduísmo, que tem 300 milhões de deuses. Olha que eu nem cheguei nessas principais, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. 300 milhões de deuses. E se eu for identificar o Deus que tem características de criação, que é inclusive o mesmo nome que é dado à primeira das 4 castas na Índia, é o Deus Brahma. Se eu fizer a técnica inversa que foi feita naquele momento, que eles tinham a ideia de pegar a primeira letra do nome e colocar no final. Se eu pegar aquela letra que foi colocada no final e voltar para o começo, Brahma vai ter que nome? Abraham. Que é o primeiro nome de quem? Abraão, Avraham. Mesmo o hinduísmo indica elementos para a veracidade. Se eu for para o judaísmo, então nem se fala. O livro sagrado judaico, que é o Tanar, cuja primeira parte é a Torá, que é igual ao Pentateuco da Bíblia, praticamente igual, com pequeníssimas diferenças. O número de livros é um pouco diferente, porque no judaísmo, alguns 2 livros do cristianismo se tornam um só lá. Nós temos exatamente o que é narrado na Tanar, é o que é narrado no Antigo Testamento da Bíblia. Exatamente. Quando o judeu ele identifica que Cristo foi o Messias, quando ele lê o Novo Testamento e identifica aquelas profecias que estão na Tanar, automaticamente ele se converte ao messianismo e se torna judeu messiânico, que é o judeu que crê que Cristo é o Messias, e esse judeu não se diferencia praticamente do cristão. O que dizer do islamismo? Existem elementos periféricos de verdade no islamismo. Meus irmãos, eu não sei se alguém já leu o Alcorão. O Alcorão, ou Corão, traz coisas impressionantes sobre Jesus. De acordo com o Alcorão, Jesus é um profeta sem pecados. É um profeta imaculado. De acordo com o Alcorão, houve o nascimento virginal. De acordo com o Alcorão, haverá a segunda vinda de Jesus. De acordo com o Alcorão, os cristãos devem ler o seu livro, a Bíblia, levando em consideração o que Deus tem a dizer. E existem elementos de falsidade? Existem. Um deles, por exemplo, é que o Alcorão não apenas não crê na ressurreição, como nem crê que Cristo foi morto na cruz. Nenhum historiador árabe concorda com esta vertente religiosa do Alcorão. Mas ele é, sim,
Um centro que tem algumas falsidades, mas permeado de verdades periféricas. Nós devemos amar também os amigos do Islã. Não é para odiá-los. Muitas vezes eles se convertem pelo próprio Corão. Se converte ao cristianismo pelo próprio Corão. Se Cristo é, de acordo com o Corão, um profeta sem mácula, e se devemos ler a palavra de Cristo na Bíblia, como é que Cristo poderia mentir na Bíblia? O próprio Corão aponta, embora tenha fatos históricos questionáveis, aponta para a veracidade da Bíblia. Mas por que o cristianismo eu disse alguns problemas de outros, mas por que o cristianismo deve ser considerado a verdadeira de todas? Por duas razões. Pela peculiaridade do texto bíblico e pela figura de Jesus Cristo. A Bíblia coloca como fundamento, como pilar principal do sistema do cristianismo, um fato que pode ser investigado historicamente. Se você for olhar ler a história da ressurreição, se você for lá para Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20, for ler a história da ressurreição nos evangelhos, e você comparar isso com o que Paulo escreve na 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, você vai ver que a coisa mais corajosa já dita em qualquer manifestação de relação de homem com Deus foi dito ali naquele momento. Quando Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, abandone tudo isso que se pode chamar de cristianismo. Ele coloca como fundamento de todo o sistema do cristianismo um elemento susceptível à investigação histórica e, além disso, um elemento que não é tão fácil de acontecer, que é a ressurreição de um homem. Se você quisesse acabar com o cristianismo, e muitos quiseram, era a coisa mais fácil de se fazer. Bastava apenas provar que aquele homem não ressuscitou. Se provasse que Cristo não ressuscitou, por força do que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, nós faríamos parte de uma ficção. Nunca, nenhum homem, em nenhum lugar, conseguiu provar isso. As provas são, na realidade, pelo contrário. Só para que eu possa falar sobre algumas delas. Se você for para a questão da análise textual, você vai identificar que pessoas como primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? Mulheres. E antes de prosseguir no questionamento, a pequena divergência entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto a essas testemunhas, antes de ser um problema, é uma prova da veracidade daqueles evangelhos. Explico. Para quem aqui é da área do direito, tem um exímio professor aqui de direito, para quem aqui é da área do direito, fica bastante claro que, se você estiver em uma audiência como juiz e você receber 3 testemunhas ou mais de 3 e elas expuserem a mesma situação, relatarem a mesma situação
concordando nos pontos centrais e nos pontos secundários, isso é, pela teoria mais moderna de prova, indício de conluio. Se eu pedir para vocês aqui relatarem o que aconteceu hoje, haverá concordância nos pontos centrais e divergência nos pontos secundários. Quantas pessoas compareceram? O que é que se comeu depois daqui no lanche? Qual foi a música que foi tocada no louvor? Quantas músicas? A discordância em pontos secundários é, pela teoria científica mais adequada para a situação, que é a teoria das provas do direito, indício de que aqueles textos foram escritos independentemente, relatando a verdade. Voltando agora para a questão da ressurreição, quando eu falei que primeiras testemunhas foram mulheres. Pela análise textual, fica claro que, se aquilo fosse um texto de ficção, jamais judeus, numa comunidade judaica daquela época, colocariam, querendo escrever uma ficção, como primeiras testemunhas, alguém cujo testemunho vale tanto quanto o testemunho desse pedestal. Mulher naquela época tinha testemunho sem qualquer valor. Um texto que quer produzir um elemento fictício não faria isso. Mas se isso não é suficiente, nós podemos investigar a hipótese daqueles para quem a ideia de Cristo não ter ressuscitado era de maior interesse. Os judeus. Os judeus creem que Cristo não ressuscitou. Não há, contudo, nenhum só relato da época judaico que diga que o túmulo não estava vazio. Eles acreditam que o túmulo estava vazio. Inclusive, este é o ponto central em que todos os evangelhos concordam. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Inclusive, essa inscrição que está lá no túmulo em Israel, nós estivemos lá este ano, não foi, Mila? Que está lá em Israel, você entra lá, está lá, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Inclusive, você vê na parede inscrições do século V, Alfa e Ômega. Século V, já se reconhecia que aquele era o túmulo. O que é um argumento importante para aqueles que dizem que as pessoas erraram o túmulo. Enterraram num e foram ver se tinha isso em outro. O túmulo, isso é um argumento patético, porque o próprio túmulo é ímpar, diferente de todos os demais. De uma pessoa rica em uma pedra. Isso não era comum naquela sociedade judaica. Os judeus nunca disseram que o túmulo não estava vazio. Eles disseram que os seus discípulos haviam subtraído o corpo. Vamos analisar essa hipótese. Quem eram os discípulos de Cristo? Homens frágeis na fé. Extremamente frágeis na fé. O próprio Pedro negou Cristo 3 vezes. Foi uma não, 3 vezes. Como é que esses homens, tão cambaleantes sobre as próprias pernas, se tornariam pessoas tão corajosas, tão cheias de convicção, que se deixariam perseguir, torturar e matar por algo que eventualmente saberiam que era mentira? Se isso ocorreu, é um milagre maior. É um milagre maior do que os 250 eventos de milagres na Bíblia, que se concentram mais ou menos em Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. Se homens tão medrosos, de uma hora para outra, são transformados e passam a defender uma mentira com tanta coragem, ao ponto de serem todos eles, à exceção de João, que estava na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse, todos eles terem sido perseguidos, torturados e assassinados por algo que saberiam que era mentira.
Não há como fugir da ideia, senhores, que aqueles homens foram transformados pelo evento da ressurreição de Cristo. Não há como fugir dessa ideia. Essa é a realidade, pelo que a ciência demonstra quando se debruça sobre o texto bíblico. Mas me diga uma coisa, sendo bastante cético. Será que o texto bíblico de hoje é exatamente o que foi escrito naquela época? Porque se for isso mesmo, eu tenho que acreditar que o cristianismo é verdadeiro. Mas será que alguém não alterou? Vamos investigar essa hipótese. Existem hoje, na posse do ser humano, 5.686 cópias manuscritas do Novo Testamento. As 20.000 linhas do Novo Testamento estão copiadas hoje, com textos na posse do ser humano, em 5.686 manuscritos. Eu não estou falando de manuscritos em outras línguas da época, como, por exemplo, latim, árabe. Ele foi escrito em grego. O que nós temos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. O que eu estou falando é das cópias que copistas fizeram do Novo Testamento, olhando e copiando. Hoje há, na posse do ser humano, 5.686 cópias. Isso porque esse texto sofreu uma determinação imperial, mais especificamente de Diocleciano, no ano 302, 303 depois de Cristo, para que todas as cópias encontradas daquele livro fossem destruídas. Mesmo assim, nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento na língua grega. Se eu for trazer línguas outras, esse número chega a 30.000. Aliás, para vocês terem uma ideia, se todas essas cópias forem destruídas só por livros dos pais da igreja que citaram o Novo Testamento, eu posso reconstituir todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos. Para que vocês tenham uma ideia disso, depois eu vou dizer qual é a importância disso, para você que saiba que o livro que você lê hoje é o livro que foi escrito. Para que você tenha uma ideia, o segundo lugar nessa corrida é a Ilíada, de Homero, com 600 e poucas cópias. E se você quer o número correto, são 643 cópias existentes na posse do ser humano. O segundo lugar, o primeiro é o Novo Testamento com 5.686. O segundo, a Ilíada. Textos de Platão, por exemplo, são baseados em 7 cópias. Textos de historiadores como Tácito, Joséfos, que é um judeu, que se converteu, muito importante o livro de Joséfos para entender a história de Massada, que talvez tenha sido a história épica mais bonita de toda a humanidade. Textos como dessas pessoas são baseados não mais do que 2 dezenas de cópias. Nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento. Se eu colocá-las uma ao lado da outra e comparar o texto que nelas está exposto, eu vou identificar que elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. 99,5% do texto é idêntico nessas cópias. Isso é outro recorde. Em média, textos sagrados concordam em 90%, 93% dos casos. Nós estamos falando de 99,5%. Do 0,5% de discrepância, 80% desse 0,5% de discrepância é apenas condizente a elementos de ortografia. O restante, todo 0,5%, não diz respeito a nenhum ponto central do cristianismo.
Uma vez me perguntaram: o seu Deus Todo-Poderoso não teria como manter esses originais até hoje, não? A resposta é: sim, teria, mas não seria a opção mais inteligente. Por quê? Se nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento, se alguma pessoa alterar qualquer trecho de uma das cópias, haverá necessariamente 5.685 cópias apontando a alteração. Se houvesse originais mantidos, o poder sobre a posse daquele original seria tremendo. E Deus não poderia forçar uma não ação daquele detentor, porque aí estaria interferindo no livre-arbítrio do homem, e, portanto, não poderia alcançar o amor verdadeiro daquela pessoa. A maneira mais inteligente que Deus entendeu e fez com que a sua palavra fosse mantida foi fazendo com que um número significativo de cópias fosse preservado, para que não houvesse poder sobre o detentor de cada uma dessas cópias. Portanto, meus irmãos, não há como se fugir da ideia de aquele livro é único, singular, trazendo inclusive elementos proféticos. Ravi Zacharias, um dos maiores apologistas do mundo, deixa claro que não há nenhum outro livro produzido na humanidade que seja tão importante na realização de profecias como aquele que chamamos de Bíblia Sagrada. Se você for ler o livro de Daniel, você imediatamente identifica séculos antes a ascensão do Império Romano. Se você for ler Isaías e Zacarias, você vê como que foram escritos 8 séculos antes, você identifica como aquele homem irá morrer na cruz. Isso não acontece em nenhum outro texto produzido na antiguidade. Imediatamente, você identifica o elemento profético sobrenatural naquele texto. Por essas razões, mesmo um ateu tem de forçosamente reconhecer, pela força do intelecto, tem de reconhecer que, se aquele livro não é a palavra de Deus, tem algo nele que o torna singular, comparado com qualquer outra peça de literatura já produzida em qualquer momento da história da humanidade. Isso é um fato do qual você não pode se afastar. É um elemento que é concreto pela teoria da história, pela análise textual. Com esses argumentos, nós podemos facilmente, pela linha do raciocínio, pela linha da inteligência, pela linha da ciência, estabelecer e esclarecer que a posição na relação do homem com Deus mais razoável que existe é a posição do cristianismo. Ok?